E alguns aqui estão passando situações, desafios. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pode ter certeza. Seja bem-vindo aos melhores anos da tua vida. Amém? Você recebe? Digo, recebo. Eu creio no Jesus que é lindo, que é maravilhoso, que é muito bom. E Deus é Pai maravilhoso, celestial, que é melhor para os seus filhos. Eu creio nisso. E essa nossa caminhada como cristãos é um eterno aprendizado, a tentativa constante, diária, permanente e crescente de nós conhecermos cada vez mais a Deus e vivermos como filhos. Vida eterna é isso, né? Vida eterna é conhecermos a Jesus. Conhecermos a Deus e a Jesus a quem Ele enviou. Isso é o centro da vida. Isso transforma tudo. Tudo, de dentro para fora, de fora para dentro. São transformações internas, externas e eternas. Ficou bonita essa frase. Tem alguém gravando? Transformações internas, externas e eternas. No centro da vontade de Deus. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas 18. Nós vamos hoje meditar sobre como permanecer em Deus. E nesse momento em que Jesus nos traz esse ensino que Lucas relatou, Jesus estava ali falando sobre o reino de Deus e eu quero, durante essa mensagem, ir pontuando algumas coisas e vai pegando e fique bem aberto. Que o Espírito Santo continue falando com você, como já tem falado nessa noite, e você possa estar com seus ouvidos espirituais bem abertos, seu coração bem aberto, para poder ouvir tudo que o Espírito Santo tem para falar, e que realmente eu diminua, o Espírito Santo cresça, o Espírito Santo vai falar coisas diretamente para você aí, então fique bem atento. Nesse momento Jesus está ali falando sobre o reino de Deus, ele veio para fazer isso, para mostrar o reino de Deus para nós. E quanto mais nós vivemos o reino de Deus, que já começou, mais nós vamos sendo transformados, mais nós vamos compreendendo, vamos encontrando as respostas para as questões da vida, as perguntas que nós temos, os caminhos para os desafios que estamos enfrentando. A vida é muito mais além do que essas guerras que a gente passa. A vida vai muito além dos anseios que nós temos. Nós temos anseios, temos objetivos que são momentâneos. Hoje a gente pensa de um jeito, hoje nós estamos de uma forma, amanhã vamos estar de outra. A vida vai passando, vai tendo seus altos e baixos, vai tendo as suas etapas, seus momentos, e o centro de tudo é nós estarmos vivendo o reino de Deus. Porque conectados completamente em Deus é que a gente se encontra. Não tem outro caminho. Só que muitas coisas nessa vida vão entrando no meio, causando interferência justamente nessa comunicação nossa com Ele. Mas o centro da vida é isso. Então a gente já começa aqui nessa abordagem do reino de Deus. O reino de Deus é o que Jesus veio fazer. Foi para isso, foi para nos mostrar, para nos dar acesso ao reino de Deus. É que Jesus veio como ser humano, se amoldou a nós e nos concede a vida eterna. Morreu, ressuscitou, está sobre tudo e todos e concede o acesso para você ser filho e filha de Deus. E aí, em um dos momentos em que Jesus está ali conversando, explicando, acontece algo especial e Jesus traz um ensino poderoso para nós permanecermos com Deus, permanecermos no reino de Deus. Então, o versículo 15 de Lucas 18 diz assim em diante: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Você fica imaginando por quê, né? Vamos aqui imaginando a coisa para não ficar só no intelecto, vamos tentar entender de forma profunda. Imagina Jesus ali, uma multidão de pessoas, Jesus ensinando tesouros preciosos, todo mundo ali ligado, absorvendo, e a criançada vem, a criança vem, a criança vai, uma chora, outra grita, outra fala, e outra corre no meio do caminho, esbarra,
Aí você imagina os discípulos ali tudo incomodados, afinal de contas nós temos que escutar o mestre. Manda parar essas crianças de correr aí. Ô mãe, ô pai, tá atrapalhando o mestre de falar, manda essa criança calar a boca. Você está imaginando a situação? Aí Jesus faz o quê? Olha só. 16. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca. Essa palavra é muito forte, gente. E Jesus não está brincando. Nunca entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, Jesus chama as crianças e dá elas como exemplo. E fala que nós, para vivermos o reino de Deus, nós precisamos ser como elas. E é óbvio que ele não está falando para nós sermos crianças e ficarmos... Não é isso, é o quê? Você já entendeu, não já? É um coração de criança. É olhar para as circunstâncias como uma criança. Vamos nos aprofundar nisso? Vamos lá? Eu quero entender, você quer entender? Eu quero ser como criança, como a gente cantou antes aqui. Eu quero ser como criança nesses aspectos que Jesus está nos ensinando. Porque eu quero viver o reino de Deus todos os dias. E depois por toda a eternidade. E é justamente sobre esse reino que Jesus estava ensinando. Aproveitou essa situação em que todo mundo achava que as crianças deviam ficar de lado, porque estavam atrapalhando. Aí ele pega elas, mostra que ele ama as crianças e nos dá esse ensinamento tão precioso. Vamos entender um pouquinho mais do reino de Deus, porque eu e você queremos estar no reino de Deus, e esse é o fator central aqui, porque Jesus falou que para vivermos o reino de Deus, para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos ser como criança, mas a gente precisa entender o que é reino de Deus. Reino de Deus, ele é invisível, é real e é eterno. Lá no capítulo ali anterior, no versículo 20 e 21, no capítulo 17, versículos 20 e 21, Jesus fala que o reino de Deus estava entre os discípulos. Então o reino de Deus ainda não estava por vir, já estava ali, que é o próprio Jesus. O reino de Deus já se faz presente. O poder de Deus, o reino de Deus, ele se faz presente na vida das pessoas que aceitam Jesus, que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, a partir do momento que as pessoas fazem isso, o reino de Deus já começa a se estabelecer sobre ela. Então, nós passamos a ser regidos pelo poder de Deus, muito além do que o poder humano, só que ele é invisível, mas é real. E olha só mais um detalhe sobre o reino de Deus. O reino de Deus, para que possa ser vivido, nós precisamos nascer de novo, como lá em João 3,3. Vou passar aqui para a gente poder entender, só fazer essa abordagem sobre o reino de Deus, porque é isso que eu quero, mas vamos aqui rechear o entendimento. João 3,3, Jesus fala para Nicodemos ali que, principalmente no final do versículo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós precisamos ter uma transição, uma mudança de coração. Porque Nicodemos ainda pergunta ali, tá, mas eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe para poder nascer de novo? Não, Nicodemos, sabe aí, o cara topzera, top de linha aí sobre a lei, sobre os judeus, e você não entendeu isso, Nicodemos? Você precisa nascer da água do Espírito, você nascer de dentro para fora, e é através da minha vida, assim disse Jesus. Depois, com os ensinamentos, foi deixando isso mais claro. Então, é preciso nascer de novo para poder viver o reino de Deus. E outro detalhe também importante, outro ensinamento de Jesus, capítulo 13 de Lucas, versículos 18 e 19, ele fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Versículo 18 de Lucas 13. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que comparareis? É como o grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. O que ele está querendo dizer aqui? Grão de mostarda, algo pequenininho, algo desprezível, pequeno, parece que não é nada, quase invisível, mas o resultado, diga resultado. O resultado é sobrenatural. Aquela sementinha, aquele negocinho pequenininho,
de uma hora para outra, se for bem semeado, se for semeado na terra certa, se for regado, se for cuidado, cresce, se torna uma árvore que tem o resultado, ainda dá sombra para as aves dos céus. É um resultado maravilhoso que quem olhava aquela semente não vai acreditar. Como é que essa semente pequenininha vai dar uma árvore grande, frondosa, e que ainda as aves dos céus encontram um abrigo? Então, o resultado na vida de quem vive o reino dos céus é sobrenatural. Pode parecer uma coisa muito desprezível, que muitos desprezam, o mundo despreza, mas o resultado que se vê na vida de quem vive o reino de Deus, ninguém pode tirar. Então, entendendo essa questão do reino de Deus, e creio que você também quer, como eu, viver reino, estar vivendo nesse reino já a partir de agora. Então, vamos ao que Jesus estava querendo dizer. Como que então eu vou viver reino de Deus? Como criança? O que é isso, Jesus? Eu vou pegar mais um ensino de Paulo, que andou com Jesus lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí, rabiscar, sublinhar, envolver, colocar seta, né? 1 Coríntios 14, onde Paulo ali, antes, está falando sobre os dons espirituais. E ele está ensinando ali, falando, depois fala que o mais importante é o amor, e depois ele vai ali abordando sobre dons de novo, e ele traz um ensinamento que se aplica em tudo na vida. Não só em relação a essa questão dos dons, porque ele está falando ali sobre os dons que são ferramentas poderosas, sobrenaturais, daqueles que andam com Deus, cheios do Espírito Santo, andam como pessoas sobrenaturais. Então, existem dons espirituais que Deus compartilha aos seus filhos. E só que isso também trouxe um problema, porque ali as pessoas às vezes achavam que era de um jeito, de outro, agia de um jeito. Então, Paulo traz uma explicativa e ele traz um princípio, um ensinamento precioso que serve para tudo na vida. 1 Coríntios 14, 20 diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, diga ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, o que a gente extrai aqui? Quanto ao mal, nós devemos ser como crianças, certo? E acontece que o resumo disso tudo aqui é o seguinte: do ensinamento de Jesus e desse de Paulo, é que nós precisamos ser crianças, como crianças na malícia. Diga, malícia. É na malícia. Devemos ser como crianças na malícia e adultos na maturidade. Acontece que a maioria das pessoas é adulta na malícia e como criança na maturidade. A grande maioria das pessoas. E eu ouso aqui a dizer que nós temos várias áreas que somos crianças. Como crianças na maturidade. Somos adultos na malícia. E o objetivo dessa palavra aqui é para permanecermos no reino de Deus, para permanecermos em Deus, nós precisamos ser como crianças na malícia e adultos na maturidade, no entendimento. É nessa rota que nós vamos. Eu quero aqui meditar com você sobre isso, para a gente chegar daqui a alguns minutos, logo aqui na frente, nós orarmos e ligarmos esse ensinamento de Jesus na minha vida e na sua vida, aqui na terra e no céu, para que nós saímos daqui transformados, um pouco mais transformados nessa área, sendo como crianças na malícia, vivendo o reino de Deus, aplicando isso em todas as áreas da nossa vida e sendo adultos no entendimento, administrando a nossa vida, conduzindo as nossas palavras, nossas ações, nossas decisões com maturidade, mas o coração como o de criança, para que possamos não somente entrar, mas viver reino de Deus. Você quer isso? A malícia, ela é consequência do pecado. A gente precisa entender isso. Lá em Gênesis, capítulo 3, lá nos versículos 6 e 7, só para lembrar você,
lá Adão e Eva, a gente precisa entender isso. A malícia, ela entrou lá na hora que o pecado, a destruição entrou no mundo. Ela é consequência disso. E a gente carrega essa consequência, é como um vírus. Vamos lá, conversa comigo aí, diz assim, ó, eu tenho o vírus do pecado, mas Jesus tem a vacina eterna. Mas eu tenho que ficar ligado, porque o vírus da malícia está sempre querendo tomar conta de mim. Amém? Fica ligado então. Aí em Gênesis 3, de versículos 6 e 7, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ali entrou a malícia. Pegar uma criancinha de 3 anos, 4 anos. A gente pega uma criança de 3 anos e pega você. Vamos lá. Você e uma criança de 3 anos. Caiu café na roupa de vocês dois. Todinho. E aquele café está quente. Aí é necessário tirar a roupa de cima de todos os dois. Tudinho. Está se imaginando? Aqui no meio de todo mundo. Como é que você vai se sentir? Como é que a criança vai se sentir? Tô nem aí. Tira a roupa, a criança vai brincar, vai pular, vai correr, quer brincar, peladinho. Vai correr. Porque não tem a malícia. Agora você vai ficar preocupado. Ai, meu Deus. Vamos ver minhas celulites. Vamos ver minha barriguinha. Porque a gente fica preocupado, porque a malícia faz parte de nós. Agora a criança não tem malícia. A criança nem sabe que está nua. E é isso que aconteceu na hora que o pecado entrou, na hora que o ser humano desobedeceu a Deus, se afastou de Deus, o pecado começou a fazer parte, tomou conta. A malícia vem no ser humano e a malícia é consequência do pecado, ela remove a inocência, afasta as pessoas de Deus, porque é exatamente o que acontece ali. Trouxe doença, trouxe um monte de coisa, o pecado. A malícia impede as pessoas de viverem reino de Deus. A malícia impede as pessoas de viverem em plena paz. A malícia impede as pessoas de viverem em alegria. Você vê uma criança ali preocupada, você vê uma criança ali maliciosa, tentando armar contra outra criança e tudo mais. Você não vê a criança fazendo isso, você vê a criança de forma pura. A malícia é um motivo, talvez um dos maiores motivos dos problemas da humanidade. A malícia se manifesta nos relacionamentos. A malícia se demonstra nas nossas reações, nas tuas reações. Quando nós pensamos mal da outra pessoa, malícia é o quê? Uma tendência para pensar e fazer o mal. A gente precisa ter esse autoconhecimento, essa percepção para que possamos fazer esse ajuste, fazer essa transformação, abrir o caminho para a transformação do Espírito Santo em nós, de Deus em nós, para quê? Para que não venhamos ser controlados pela malícia. E ela está presente em tudo que você faz. É preciso você sair daqui hoje percebendo isso, porque senão você vai sendo controlado por ela e não percebe. A malícia está presente quando você está lá em casa, quando você está em qualquer lugar, em todo o tempo a malícia está ali tentando atuar em você. Conduzindo, direcionando os teus pensamentos, as tuas reações, em pequenos detalhes, gente. Você hoje foi afetado pela malícia o dia inteiro. Quando você olhou para alguém e pensou alguma coisa, fulano está com a roupa tal. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Não vou nem dar muito exemplo assim, porque a gente olha, a gente inveja, a gente pensa coisa, a gente subentende, a gente julga a motivação das pessoas. Fulano deve ter, devia estar achando tal coisa. A gente fala como se estivesse lendo o coração das pessoas, a motivação das pessoas.
Lembra aí a última vez que você ficou chateado com alguém? Não estou falando chateado de ficar afastado, não. Ficou meio assim com alguém, ficou meio com o pé atrás com alguém. Provavelmente tem uma pitada de malícia aí. A gente se permite, a malícia escorrega, escorre, transita nos nossos pensamentos, transita nas nossas palavras. Lá no trânsito. Aí vem aquele cara tentando ultrapassar todo mundo. Aí a gente pensa assim, tá com pressa, hein, ô? A gente às vezes não fala, mas pensa, né? Pressadinho, né? Ô, aloprado, filho de Belial, tá cortando minha frente, filisteu, né? Talvez, a gente não sabe, né? Talvez o cara estava passando um problema. Eu me lembro uma vez que o Azaf engasgou com o negócio lá, e a gente morava lá no Bela Vista. E Yasmin me ligou, pai, tu tá por aqui, por perto, o Azaf engasgou e tal, pequenininho o Azaf era. Aí me chamou, fui lá correndo, botei eles dois no carro. Eu fiz o recorde mundial, acho, do Bela Vista até o Hospital Santo Antônio. Eu acho que eu fiz em 6 minutos de carro. Pensa eu dirigindo do Bela Vista até o Santo Antônio, aqueles quebra-molas viraram catapulta, né? Ou as pistas de ônibus ali viraram pista de corrida de Sérgio. A velocidade máxima foi pro saco. Eu estou confessando pecado aqui. E o 60 por hora, 40, sei lá, virou 80. Entendeu? E o Azaf atrás, pensa, dá-lhe no acelerador. E eu passando e botei no alerta. E talvez alguém pensou, esse cara aí tá, né? Mas não, a pessoa não sabia o que estava acontecendo ali. E muitas vezes nós somos assim, a gente não sabe o que está acontecendo com as pessoas, a gente não sabe quais as reações, por que as pessoas estão tendo reação X ou Y, às vezes a pessoa não está no dia bom, a gente tira conclusões das pessoas, a gente escuta alguém falar de alguém e tira aquela conclusão da pessoa sem conhecer, acha que aquela outra pessoa, a terceira pessoa é daquele jeito porque um outro falou. A pessoa um dia tem uma reação, ela dá um não para você, você fica já cabreiro com aquela pessoa. A coisa mais difícil na vida das pessoas é receber um não, receber uma palavra de contrariedade. Eu quero fazer tal coisa. Não, não pode. Já, puxa, mas como assim? Não, não dá. Aí já pensa mal, já acha que a outra pessoa é X, é Y, é arrogante, é altiva. A outra pessoa está lá e ela vive do jeito dela. Se veste do jeito que ela quer, tem a sua postura. Tem um temperamento mais espalhafatoso, ou um temperamento mais reservado. Aí o outro pensa, aquela pessoa lá não fala com ninguém, é metido. Ou a pessoa é muito espalhafatosa, aquela lá se acha. Você está percebendo? Eu poderia ficar a noite inteira falando sobre exemplos de malícia, mas eu vou terminar por aqui. Porque, gente, a gente precisa todos os dias fazer, todos os dias, toda hora, fazermos uma autoanálise, ligarmos o radar, o scanner espiritual e pedir, Espírito Santo, me mostre, porque eu tenho a tendência de pensar de forma maliciosa, mas eu não quero, me ajuda. Então nós começarmos a ter atitudes diferentes, pensamentos diferentes, tem coisa dentro de você, imagina se passasse um letreiro na sua testa do que você está pensando. Imagina das conclusões, dos julgamentos que você faz na sua mente com relação às pessoas. O que você pensa do seu chefe? Será que poderia passar um letreiro na sua testa, na frente que você está, no momento... vocês já viram um filme que a mulher escuta o que os outros falam? Estão pensando? Eu ainda não vi esse filme, acho que é de comédia, eu acho que eu vou olhar, até hoje eu vou procurar ele hoje, para dar uma risada. Porque, eu fico imaginando, né? Imagina se todo mundo ouvisse, se alguém ouvisse o que você está pensando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a orar pedindo, Senhor, me dá esse dom para eu poder ouvir o que as pessoas estão pensando. Aí eu vou olhar para você assim e vou saber tudo o que você está pensando. Aí você está olhando assim, meu Deus, mas essa música do louvor podia ser outra. Xiii!
O João bateu na hora errada, não. Né, João? O João tentou fazer uma virada ali, não deu certo. Aí Jesus está olhando para mim, oh, você não está dizendo que está aqui para me adorar? Aí está prestando atenção em outras coisas. Aí o outro está pensando, como é que pode, né? Esse cheiro de pipoca invadindo o ambiente? Ai, que coisa horrível. Né? São tantos detalhezinhos, gente, pequenas coisas que nós precisamos prestar atenção para purificar a nossa mente, a nossa postura, o nosso coração, agir com as pessoas de uma forma cada vez melhor, da forma como Jesus age com a gente. Eu não sou perfeito, não, eu tenho um monte de coisa, eu tenho várias áreas de malícia que eu preciso cada vez mais bater em cima dela, para ser como criança. Eu não quero ser adulto na malícia, eu quero ser como criança na malícia. E eu quero ser adulto no comportamento, na maturidade, para agir com a maturidade de Jesus, que é o maduro dos maduros, que olha para nós e fala, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Aí, essa malícia atrapalha os relacionamentos. Vamos lá. Por que acontecem os problemas dentro da sua casa? Vai lembrando aí os problemas que acontecem no seu trabalho, na sua família. Você vai perceber, gente, no final das contas, lá na raiz, malícia. Nossa tendência de pensar o mal, nossa tendência de falar o mal, nossa tendência de perceber de uma forma negativa. Já viu que a gente sempre pensa o pior? Se eu ligar para você essa semana e falar, olha, quero ter uma reunião contigo, preciso falar com você, qual é a primeira coisa que você vai pensar? O pastor está me chamando, ai meu Deus. O que eu fiz? Né? Agora, você imagina se a gente chama uma criança. Quando acaba o culto, tem umas crianças aí que vêm. Benjamin, a Antonella. Acaba o culto e vem correndo, né? É coisa boa demais. Coração de criança. Eu amo criança, aprendo com as crianças. E aí eu fico imaginando, eu chamo a criança, ô fulano, vem cá. Vem. Aí se eu chamar um adulto, ô fulano, vem cá. A pessoa já vem, faz cara de paisagem e tá pensando, será que eu fiz uma coisa para estar me chamando? Tá entendendo? São coisas que começam lá dentro de casa, a forma como a gente responde. Ah, meu Deus do céu. Aí o negócio não tá no lugar, aí eu procuro lá, eu quero a camiseta tal, aí eu não acho a camiseta tal, aí não tá no cabide, não tá na roupa seca, ai meu Deus, cadê a camiseta tal? Ana Paula, cadê a camiseta tal? Aí eu já tenho a tendência de achar, meu Deus, cadê? Devia estar aqui, devia estar lá e tal. Blá, blá. Aí a malícia começa a tomar conta. Detalhezinhos pequenos da vida. Faz sentido aí para você? Você está percebendo algumas atitudes de malícia sua? É importante a gente acender essa noite, é o momento da gente acender aqui o scanner espiritual e falar, Senhor, eu não quero ser adulto na malícia, eu quero ser como criança, mas eu preciso perceber diariamente as minhas atitudes de malícia. Porque senão elas continuam, nada muda. Para que possamos viver o reino dos céus. Quanto mais essas atitudes de malícia, pensamentos de malícia fazem parte de nós, menos reino de Deus há em nós. É inversamente proporcional. Reino de Deus é inversamente proporcional à malícia. A malícia, quanto mais malícia, menos reino de Deus. Quanto menos malícia, mais reino de Deus. E quanto mais reino de Deus, mais cura, mais libertação, mais vida, mais paz, mais alegria, mais esperança, mais energia, mais sonhos, mais presença de Deus, mais mover do Espírito Santo. Quanto mais reino de Deus, mais agir dos anjos de Deus, proteção do Senhor. Mas para vivermos o reino de Deus, a trazermos o reino de Deus para a nossa casa, para o nosso pensar, para o nosso agir, nós precisamos entender, acender o sinal vermelho para a malícia e falar, Espírito Santo, me mostra. Eu vou falar uma coisa para você, o Espírito Santo vai começar a te mostrar. Às vezes o Espírito Santo vai se manifestar com um embolo no teu estômago, com um incômodo. Tua cabeça vai ficar ali, tua consciência, é minha consciência. É o Espírito Santo falando na tua consciência, assim. Se for uma coisa que é de Deus, fala, você está fazendo, se quiser pedir.
Gente, o inimigo não manda pedir perdão. O inimigo não manda amar. A malícia vai sempre te levar a uma postura de defesa, a malícia sempre vai atrair atenção para si, a malícia vai sempre tentar levar você a dar ênfase ao que é ruim nas pessoas. A pessoa pode fazer 10 coisas boas, fez uma ruim, pronto, já não presta mais. Eu não vou ficar nessa igreja, porque tudo pensa que é santo, olha lá, passou por mim e nem falou comigo. Você vai embora. Ou alguém falou alguma coisa, alguém num dia ruim falou alguma coisa, ou a pessoa falou a coisa certa, mas do jeito errado. Aí a pessoa já fica, magoou. E aí vai embora. Ou não vai embora, fica com aquilo guardado no coração. Olha para a pessoa de um jeito diferente. Ninguém está vendo por fora, mas o Espírito Santo está vendo por dentro. Só que o Espírito Santo não coabita com a malícia. Aí é que está. Por que muitas vezes nós queremos presença de Deus, somos muito sinceros em querer Deus, Senhor, queremos mais da tua presença e tal. Só que é o seguinte, é como nosso interior é como uma casa, tem vários cômodos. Cômodo dos pensamentos, cômodo das vontades, cômodo das emoções, cômodo dos sonhos, dos planos, cômodo dos desejos, cômodo dos anseios. E o Espírito Santo quer habitar, quer tomar conta de todos esses cômodos, quer ter o controle da chave da casa. Só que em algumas dessas áreas, a malícia toma conta. Aí o Espírito Santo não entra ali, porque ele não tem nada a ver com a malícia. Entende? Não tem nada a ver com a malícia. Aí ele não comanda aqueles cômodos. E por que ele não entra? Por que o Espírito Santo não entra nesses cômodos da nossa alma? Porque nós não mandamos a malícia embora, nós não pedimos para ele nos ajudar. Por quê? Porque nem percebemos que a malícia está ali, porque ela faz parte do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, e a gente leva isso com normalidade. Mas isso não pode ser normal para nós. Aí é que está. Então, quando acontece uma coisa, um problema, sempre procure pensar o melhor das pessoas. Mateus 6, 22, 23, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. E muitas vezes tem áreas da nossa vida que estão em trevas e a gente não percebe. Por isso que a luz não vem. Mas a proposta dessa noite é o quê? É que nós permaneçamos em Deus, que o reino de Deus se estabeleça em todas as áreas da nossa vida. E isso começa e continua a partir de uma postura pessoal de autoavaliação constante, autoanálise constante, de autoconhecimento, à luz da palavra. Existem tendências em você, grava esse negócio. Vou pedir para você falar para a pessoa do seu lado, aquele negócio que ninguém gosta de fazer, mas faz aí. Olha para o lado e fala assim: você tem tendência para o mal. Você tem pensamentos maus. É legal falar para os outros, né? Agora você vai falar assim, ó: eu tenho tendência ao mal. Eu tenho pensamentos maus. E você nem sabe. Vamos parar por aí para não ficar pior. Jesus amado. E são esses pensamentos que tem que ter um alvo. Eles têm que virar um alvo para que você possa começar a destruí-los no poder do Espírito Santo, no amor de Deus. Amém? Eu vou falar uma coisa para vocês, presta atenção. Quanto mais reino de Deus, quanto menos malícia, a vida vai ficar cada vez mais leve para você. Às vezes as pessoas me perguntam assim: tá, mas Sérgio, como é que você lida com situação tal? Às vezes eu estou conversando com alguém está passando uma situação, e aí eu explico: cara, mas a pessoa me machucou, a pessoa me deu prejuízo, a pessoa me feriu emocionalmente, a pessoa ela tirou algo de mim, a pessoa me marcou na minha vida. E aí a gente olha para esse sentimento e vamos dar perda desse sentimento. Eu não quero ter esse sentimento, eu não quero carregar o ressentimento. O
sentimento. Sentimento de novo. Sentimento que se repete, de mágoa, que vira amargura e que vai fazendo com que a malícia só cresça. Nasceu na malícia, continua na malícia, mas se nós olharmos para as pessoas da forma como Jesus olha, nós vamos perdoar esses sentimentos de prejuízo, sentimentos de dores que vieram contra nós e a vida vai ficar mais leve. Nós vamos perdoar e vamos ficar felizes. A luz de Deus vem. Aí o que vai reinar vai ser a luz, não as trevas. E a vida fica mais leve. Por que a gente fica tão chateado quando algumas coisinhas pequenas acontecem dentro de casa, na igreja, no trabalho? Nós precisamos olhar com olhos bons para essas pessoas, para as situações e sempre pensar o melhor das pessoas. A pessoa fez uma coisa errada com você, escolha pensar o que é bom. Não vai pela malícia, não. Fulano deve estar querendo tomar o meu lugar no trabalho. Está fazendo isso porque está querendo... Ou está com inveja de mim, não importa. Não importa. O que a pessoa está pensando. Como criança, como é que a criança pensa? Está nem aí para isso. Ixi. Sérgio, como é que você lida com as situações? As pessoas vão lá e fazem o contrário, as pessoas falam às vezes mal por trás, as pessoas pensam não sei o quê. Cara, eu vou pensar como criança. A criança está nem aí para isso, não vou pensar de malícia, não. Não vou nem me deixar entrar no caminho da malícia. Talvez seja isso, talvez seja aquilo. Esse talvez é do capeta. Esse talvez é do capeta, porque a gente pensa um monte de coisa e não tem certeza de nada. Mas a consequência disso é ficar com o coração pesado, ruim, uma mente suja, mantendo a malícia ali ligada. Malícia on. O negócio é a malícia ficar off. E é nesse caminho que nós vamos agora. Amém? Vamos lá? Então, a primeira coisa é entender que a malícia, ela nos destrói. E tem outro aspecto também com relação à malícia que é fundamental, com relação à desconfiança no agir de Deus. Por que você não confia totalmente no agir de Deus? Por que você não entrega tudo para Deus de verdade? Por que você não conhece mais a Deus? Porque existem obstáculos de malícia no meio do caminho. Porque nós decidimos pensar de uma forma negativa, nós queremos ter o controle das coisas, nós não entregamos tudo porque não temos, na verdade, a certeza de que Ele tem todo o poder para agir naquela situação. Nós nos deixamos levar pela malícia também nisso, por isso que a gente não confia. Gente, uma vez eu já fiz esse teste com o meu filho e fiz esse teste com o meu neto, coloquei num lugar alto. Me lembro quando eu morava lá no Bela Vista, coloquei o Ian em cima de um cano gigante, tinha um terreno em obras lá, botei ele, aqueles canos de tubulação, botei ele lá em cima, dei um espaço de 1,5 m, 2 metros, falei, Ian, filho, pula aí, cara, se joga! Aí ele olhou, pequenininho, olhou para baixo, e aí, se joga, cara, vai! Aí ele olhou, pensou e... eu peguei ele. Ele falou, confiou no pai? Tu não achou que ia cair? Não, papai ia me segurar. Confiava totalmente, não olhou para as possibilidades ruins. Confiou totalmente no agir de Deus. O seu pai, no caso ali. E nós precisamos confiar totalmente no agir de Deus. Dessa forma, porque Ele é um pai celestial, um pai bondoso. Muitas vezes nós agimos com desconfiança e tem uma coisa que é pesada, eu vou falar aqui. A gente despreza a Deus. Essa é a verdade, gente. É uma palavra assim que parece que pra gente não serve, mas é exatamente isso. Quando eu não, por exemplo, qual foi a última vez que você decidiu, teve uma decisão importante na sua vida? Talvez foi esses dias, foi nessa semana. Você perguntou para ele? Você perguntou para ele? Eu estou um tempão procurando comprar um outro carro. Meu carro já está bastante anos ali, já começa a dar problema. Eu estou pesquisando, estou orando, estou esperando o sinal verde. Né? Sei que vai vir. Por mim já tinha comprado já. Né? Pedala, parcela, joga para frente. Mas não tive uma...
Olhando na carne, infelizmente. Mas olhando no espírito, felizmente, porque eu sei que vai vir a coisa certa na hora certa. E mesmo dentro de uma necessidade. Não é por outro aspecto. Só que muitas vezes a gente não pergunta para Deus, a gente não consulta Ele, não conversa com Ele. Mas por quê? É uma atitude de desprezo, gente. A gente não vê dessa forma porque a gente quer se defender, a gente quer florear, quer dar uma melhorada. Não, foi falta de atenção. Não é. É que a gente conduz a nossa vida no nosso próprio domínio, no nosso controle. Mas o que isso tem a ver com a malícia? Porque a nossa tendência ao mal nos afasta de Deus, nos leva à autossuficiência, nos leva a confiar na força do nosso braço. E a gente perde o melhor, que é o reino de Deus, em todos os detalhes, nas pequenas coisas. Pequenas coisas, gente. Eu poderia aqui ficar falando um tempão, não temos tempo para isso, mas de pequenos detalhes. Às vezes a gente conversa com Deus. Eu vou dar um exemplo assim, meu Deus, tantos e tantos. A minha esposa tem até mais exemplo do que eu. Ela tem vontade de uma coisa X, ela conversa com Deus, daqui a pouco alguém vai lá e dá para ela. Ou alguma coisa surge do nada. É assim, são pequenos detalhes. Eu quero muito assim que você tenha experiências pessoais constantes com Deus. Direto, toda hora. Mas a gente precisa ter um coração de criança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que já tem uma criança em casa. A criança vai lá. Hoje a gente chegou de viagem essa madrugada. A gente levou a nossa família para almoçar. Aí veio o Azaf. Veio o meu filho. A gente acabou de almoçar. Pai, me dá um picolé, compra um picolé. Aí, o que vem no coração do pai? Pô, já tava uns dias sem ver e tudo mais, vou dar um agradinho. Aí, daqui a pouco vem o Azaf. Vovó, eu também quero picolé. Aí a vovó toda derretida, né? Ela não me perguntou se ia comprar picolé. Ela só me avisou. Sérgio, estou pegando picolé para Azaf. Tá bom, eu só obedeço. Né? Mas a vovó querendo agradar o netinho. Como é que a gente com as crianças? Não é mais ou menos assim? A criança pede, a gente quer fazer a vontade porque a gente quer ver a criança feliz, não é isso? Gente, no espiritual é a mesma coisa. Quanto mais coração de criança nós temos e vamos adquirindo, Deus olha para nós e fala, aqui tem um filho amado, que está escolhendo viver com o meu coração. Deus se agrada, Deus quer se manifestar. É assim do reino dos céus. É assim aqui na terra, quem já está vivendo o reino de Deus. Quem aqui já alguma vez na vida recebeu um agradinho de Deus? Que coisa mais linda, olha só. Deus é maravilhoso, Ele é Pai Celestial, Ele gosta, Ele ama. Gente, se a gente que é humano, nós somos todos errados, pecadores, e nós, Jesus dá esse exemplo, nós que somos maus, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o Pai Celestial. Ele dá o Espírito Santo que é tudo, e do Espírito Santo vem tudo. E esse relacionamento com Ele nos leva a ter uma vida maravilhosa, cheia da presença dEle, e nós permanecermos nele. Então, nós precisamos ter uma decisão de renunciar à malícia, para que possamos conhecer mais a Deus, para que possamos ter mais da presença dEle, para que os nossos pensamentos sejam encharcados dos pensamentos de Deus, para que a nossa forma de olhar para as pessoas se transforme a cada dia mais e mais, que nós possamos pensar o melhor, não o pior. Essa possa ser a nossa escolha. E assim, gente, ainda que a pessoa realmente teve a motivação de fazer o mal contra você, você tem duas escolhas. Você pode pensar assim, olha, eu tenho razão, é isso mesmo, a pessoa é fato, não é um talvez, é fato. A pessoa tentou me prejudicar. Ainda que seja essa a situação, não se entregue à malícia, não se renda à malícia. Faça como Jesus. Senhor, perdoa, porque não sabe o que está fazendo. E que venha a compaixão de Deus no teu coração em relação àquela pessoa. Você não se deixe levar pela malícia da autodefesa, de querer mostrar, de querer dar a tua razão, de querer de alguma forma, faz pirraça e tal. Não precisa disso. Limpe o teu coração. Viva leve. Entrega. Decida ser feliz. Manda toda a malícia embora. E que a presença de Deus, que esse coração de criança venha reinar em você. O coração de criança atrai o reino de Deus. O coração chama
o reino de Deus. Coração de criança. Coração de criança chama o reino de Deus. Coração de criança atrai o poder de Deus. Coração de criança aproxima as pessoas. Coração de criança faz com que você lide melhor com as pessoas. O coração de criança torna a vida mais leve. O coração de criança faz com que a gente viva menos malicioso, se incomoda menos com os erros das pessoas. Como é que é criança? Vem cá, Vitor. Vitor, vem cá, corre aqui. Vem cá, pastorzinho. Corre aqui, velho. Vem cá. Vem. Deixa esse negócio, vem cá. Corre aqui. Ele tá com vergonha? Vem cá, rapaz. É isso aí, pode vir com o negócio na mão. Dá um pedaço também. Dá não? Tá bom, vem cá. Eu chamei ele de homenzinho. Deixa eu ficar aqui, tem a câmera ali para tu aparecer na câmera. Vai aparecer no YouTube da igreja. Vitão, parceiro, você imagina uma criança, tá lá brincando, né? Você já brincou algumas vezes com alguém assim, com um colega seu? Calma aí, não acabei de falar. Algum colega seu assim, e o colega... você se lembra de alguma coisa que um colega fez uma coisa que você não gostou? Você se lembra de alguma coisa, não? Todos os colegas foram todos legais? Nenhuma vez algum colega fez alguma coisa ruim, alguma coisa que você não gostou? Todos os colegas até hoje foram tudo legais? Sério? Tá bom, pode voltar. Tá entendendo? Obrigado, mano. Você tá entendendo? Quantas vezes, Lia, ele já não reclamou de um coleguinha, coisa... mas se esqueceu, tá nem aí, quer brincar. A criança tem um problema ali na hora, fica chateado com a outra. O que acontece 5 segundos depois? Estão tudo pulando, brincando de novo, já acabou, já esqueceu. O colega foi lá e machucou, bateu. Eita, ele me bateu, me deu um soco na cara, tá aqui roxo. Chorou, passou a dor. O que acontece 5 minutos depois? Estão todos se pegando, brincando de novo, empurrando, brincando, dando risada. É esse coração que Deus quer que a gente tenha. E atrair isso dos nossos relacionamentos. Trazer isso para a nossa casa. Viver, ainda que as pessoas tenham uma lista, tá? Eu decido atrair o reino de Deus, eu vou viver o reino de Deus, é daqui, de dentro para fora, é de fora para dentro, e acabou. Em nome de Jesus. Coração de criança é se divertir com a vida, gente. É dar risada, é sorrir com as pessoas que ama. Aproveitar os momentos, às vezes a gente está tão preocupado com as coisas, e a gente não vive pequenos momentos que são tão preciosos, não aproveita. Não aproveita os detalhes, não aproveita os sorrisos, não bate um papo, não, sabe? A gente precisa atrair o reino de Deus para a nossa vida, para os nossos relacionamentos e principalmente entender que nosso Pai Celestial é o centro de todas as coisas. A gente precisa confiar totalmente nele, totalmente. A gente não confia totalmente porque de alguma forma a malícia nos impede. Essa é a verdade. Porque a malícia, ela faz com que a gente ache que tem o controle das coisas, que sabe das coisas e que vai ser do nosso jeito. No final é assim. Mas o coração de criança se joga sem pensar. Confia. Está querendo estar com o pai, com a mãe, a criancinha pequena. Papai, mamãe. Estou lá com a Azaf, estou brincando com ele, daqui a pouco quer o papai. Que coisa mais linda. Coração de criança quer estar com a mãe, com o pai. E é dessa forma que o nosso coração tem que ser guiado, ansiando estar na presença do Pai. Só que tem muitas coisas no meio do caminho e que Jesus está convidando você para remover esses aspectos de malícia para que você possa permanecer no reino de Deus. Amém? Vou colocar um vídeo agora. Eu vou pedir, não sei se você já viu esse vídeo na internet, que fala ali de uma escolha. E aí colocaram, comparando a escolha das crianças e a escolha dos adultos. Preste atenção. Faz sentido? Esse coração só tem um jeito da gente ter, coração de criança. E eu quero convidar você a acessar esse coração de criança.
todos os dias. Não tem como ser de outro jeito a não ser por Jesus. Não tem como. A malícia toma conta de nós e só Jesus realmente entrando, tomando conta, é que nós vamos conseguir cada vez mais sermos meninos como crianças em relação à malícia e adultos no entendimento. O mal entrou na humanidade, lá em Gênesis 3, e esse vírus da maldade, da malícia continua em nós, mas tem remédio. Tem remédio. Eu quero te convidar nessa noite a nós buscarmos, abrirmos nosso coração de verdade nessa direção. Nessa direção. Pedimos para Deus nos avaliar, sondar nosso coração. Para sair daqui hoje com uma decisão muito acertada. De sermos transformados de verdade. Não vale a pena seguir a vida daqui para frente, dessa mensagem que você está ouvindo. Não vale a pena seguir de outro jeito. Adão e Eva desobedeceram a Deus e a malícia entrou, e isso causou um desastre em toda a humanidade que chegou até nós. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida plena. E é isso que Ele tem para nós. Eu vou terminar com esse vídeo e depois do último vídeo nós vamos então orar. Amém?